As últimas semanas do mundo Pokémon foram, assim, uma loucura. Teve muita coisa e este canal está sendo revivido, né, pra gente comentar um pouquinho sobre as polêmicas, as notícias, os fatos que correram aí pelo mundo Pokémon no mês de julho de 2025. É isso, eu sou o Gusta, essa aqui é a Folha de Viridian, e eu estou aqui com ele, Pad Games, que já é figura conhecida aqui neste canal, né, para essa primeira sessão aí do Planeta Pokémon, que é a nossa série de vídeos sobre notícias. Então, vamos ver, vamos começar aí essa nova série esse formato para comentar as notícias, e eu conto com já a participação, comentários e feedback de vocês, beleza? Então é isso. Retomando aqui a Folha de Viridian, né, Pad? Vou usar o Max Revive. É isso, revividíssima. Por quanto tempo a gente não sabe, mas a gente vai até aí, até onde der. É isso. Tudo bem, Pad? Estamos todos bem, tirando tudo que tá ruim, as coisas estão boas, né? Fazendo nossos corres aí da vida, eu e Gustinha nos encontros e desencontros da vida. Estamos aqui novamente e vamos falar do que a gente sabe falar de melhor, que é Pokémon, entendeu? Então vamos trazer aí algumas informações pra vocês e pega um café, sente-se junto com a gente aqui e vamos falar sobre Pokémon, vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no mundo Pokémon. Exato, e assim, esse mês de julho teve muita coisa que rolou, assim, a gente teve um Pokémon Presents aí, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente teve também várias polêmicas envolvendo, né, artistas, enfim. E até, vou até puxar essa pauta, porque eu acho que ela pegou bem no finalzinho do mês de julho, mas já veio com tudo. Porque assim, pra quem não tá sabendo, tem aí o TCG Pocket, né? Pokémon TCG Pocket, que é o aplicativo de cartas de Pokémon, né, pro mobile, e lançou a coleção nova, que ia ser focada nos Pokémons de Johto, né? A gente ia ter aí Lugia e Ho-Oh como lendários, e por conta disso, os dois iam ganhar cartas imersivas dentro daquele jogo, dentro daquela coleção. E, bom, todo mundo esperando aquelas cartas, como é que vai ser essa imersiva, porque são Pokémon que muita gente gosta, muita gente é muito fã. E aí aconteceu o quê? No dia 29 de julho, tô aqui com datas, trago aqui fatos, números. No dia 29 de julho, teve datamine, com a atualização do jogo. Perfeito. E aí a internet com o datamine, aquilo, né? A gente já descobre o que vai vir ali no dia seguinte, né? Que é no dia 30 que atualizar. Então já vazou ali as cartas imersivas do Lugia e do Ho-Oh, que estavam lindíssimas, né, amigo? Saudades Masters, inclusive. Datamines do Masters. Saudades de ficar lá fazendo vigília com a galera pra quando sair. Enfim, mas sim, então tivemos aí alguns treinadores que colocaram as cartas na internet pra gente já dar aquela visualizada em primeira mão com vídeos, tanto do Ho-Oh quanto do Lugia, e era aquela coisa maravilhosa que, ai meu Deus, elas se encontravam no meio do caminho, o Ho-Oh pelo céu, o Lugia pelos mares, sendo que ele nunca foi de água. Mas é o rei dos mares. Exato. Porém, os jogadores que entraram, inclusive no momento que você falou Pokémon Pocket, veio a porcaria do som do... E eu tenho um booster para abrir. Acabou de apitar aqui no meu celular pra abrir o booster, então eu tô segurando. Exato. Só que as pessoas foram surpreendidas no primeiro dia da coleção, não com as cartas imersivas, enfim, do Ho-Oh e do Lugia, mas com um vale-carta que você poderia trocar na banca mais próxima ali, ou quando saísse de fato a versão final. Por que aconteceu? Quando teve datamine, repararam, né, que as artes, tanto do Ho-Oh quanto do Lugia imersivos, eram artes que foram feitas pelo artista Sie Nanahara. Acho que é essa a pronúncia correta. Sie Nanahara. Que é um artista que já trabalhou com Pokémon TCG, né, o TCG físico mesmo, em outras vezes, tem artes belíssimas. Mas quando pegaram a arte dele do Ho-Oh especificamente, aconteceu uma coisa. Repararam que essa arte era muito parecida com uma arte que saiu em 2021, de um outro artista, que era o artista, deixa eu ver se eu vou pronunciar certamente, Lan Zhuju. Lan Zhuju, ele fez uma commission do Ho-Oh, né? Pediram pra ele, fez uma commission e tudo mais, que até foi usada posteriormente para ser base de uma estátua, né? Uma figura que teve de Pokémon, não oficial, mas foi usada como base ali, e é uma ilustração até que bem famosa entre os fãs e não sei o quê. Aquele momento em que o
o fã ultrapassa um pouco a bolha e acaba, né, chegando a muitas pessoas porque fez uma arte que ficou muito famosa, virou uma estátua, não oficial, mas ainda assim virou uma estátua, então era uma coisa que a galera já conhecia bem. Exato. E aí, quando pegaram a arte do Sierra Nahara, que é o do TCG Pocket, do Ho-Oh, especificamente o Ho-Oh, e sobrepuseram sobre a arte do Lan Juju, que foi de 2021, tava idêntica. Mas assim, não era parecida, era idêntica. Uma coisa colada na outra. Um pra um ali. E aí rolou tudo um bafafá, por quê? A internet começou a acusar o artista Sierra Nahara de tracing, né? De fazer tracing. E, basicamente, só pra explicar o que é o tracing. Tracing é uma técnica de prática de desenho, onde você basicamente aquilo, você pega e sobrepõe o desenho de outra pessoa. Então, quando a gente é criança, a gente vai aprender a desenhar, a gente pega lá, na minha época, nossa época, né? Tinha a revista de Pokémon, a Pokémon Clube. Aí tinha um desenho legal do Pikachu. Você fazia o quê? Pegava a folha em branco, em cima da capa, e desenhava o Pikachu exatamente com aqueles traços. Pra você aprender. É comum você fazer tracing pra você aprender a desenhar, ou praticar, desenvolver novos traços, enfim. O problema é quando você, né, a polêmica é você usar o tracing pra comercializar, porque aí você tá ganhando dinheiro em cima do trabalho de outra pessoa. E muitas pessoas começaram a acusar a Sierra Nahara de tracing. E tá uma coisa muito estranha, porque assim, pô, o cara é um artista renomado já fez muita coisa, já trabalhou com a Pokémon, por que ele ia se sujeitar a fazer um negócio desse? Não fez muito sentido. Complicadíssimo, assim. Começou a gerar diversas outras questões, como, por exemplo, a Pokémon estar usando de um material que é baseado na sua propriedade intelectual, e aí começaram os defensores de empresa multimilionária a falar, não, porque se a empresa tudo fez, a ela tudo pertence, né? Inverteram, né, a lógica do comunismo. Exato, pô, você tá entendendo? E aí a gente não ficou sem saber o que ia acontecer, ficou só com aquela carta sem nada, e veio, então, o posicionamento até que rápido. Exato. Eu preciso colocar aqui. Eles foram ágeis. Eles parecia que já estavam até esperando que poderia dar um problema como esse, porque o jurídico trabalhou muito rapidamente ali. Pois é, porque no dia 30, um dia depois que as artes foram vazadas, foi o dia de lançamento da coleção nova, e né, tipo, vieram duas coisas. Primeira, o comunicado, como o Pad bem comentou, que falou, olha, seguinte, erramos, errata, né? Num primeiro momento, eles falaram o seguinte, o comunicado disse que iriam alterar a ilustração e explicaram que houve um erro de envio de material da referência para o artista. Meio subjetivo ali, ó, mandamos material errado. Tirando a culpa do artista, fala assim, não foi ele. Nós erramos isso daqui, mas não explicou muito o que tinha acontecido. E aí foi o que o Pet tinha falado, no lugar das cartas, porque a coleção, gente, já estava programada. O que eles fizeram foi assim, um patch de atualização muito rápido. Eles tiraram a arte e colocaram, né, todo mundo que tirava as cartas imersivas, eu, por sorte, fui um deles que tirou dentro do Lugia. Eu não tirei do Ho-Oh, mas eu tirei do Lugia. E apesar do Lugia não estar com traços roubados, vamos colocar assim, ele fazia parzinho, apareciam na carta do outro, então eles tiveram que alterar tudo. Então, tanto o Lugia quanto o Ho-Oh tiveram suas artes substituídas por uma imagem que dizia assim, um fundo chapado escrito New Art Coming Soon. Um famoso arte nova vem aí, tá? Arte nova vem aí. E, gente, feíssimo. Mas eu entendi que sim, foi o melhor que eles podiam fazer no tempo que eles tinham. Foi melhor do que ter lançado a carta no jogo, porque assim, até então, foi um datamine. Oficialmente, a arte roubada não chegou a ser lançada, jamais. Eles tiveram esse cuidado. Foi assim, foi o céu ao inferno, assim, ou do inferno pro céu, porque foi feio, mas a empresa começou a ser muito defendida justamente por ter agido muito rapidamente. Exato. Então todo mundo assim, nossa, porque eles já estão tratando disso, já deram ali todo um comunicado que rapidamente, o que é incomum da gente ver em todas as empresas por aí. Mas novamente, eles já estavam preparados ali pra tudo. Tivemos esse meme que foi maravilhoso. Os memes foram ótimos. Assim, cara, eu amo incrível. quando a comunidade de Pokémon, ela começa a aparecer em outros âmbitos porque o meme estourou e a galera começou a ver, começou a reagir, e é perfeito, é maravilhoso ver New Art Coming Soon em várias coisas. No primeiro episódio do anime. O Ho-Oh ali não aparece só o espaço, né? Tipo, coloridinho.
rapidinho ali. As capas de Gold Silver revisitadas com New Art Coming Soon. Então, assim, nos rendeu memes maravilhosos que uniu a comunidade em prol de rir da cara da situação ali da Pokémon Company. Mas nem tudo foram flores, porque essa foi a parte boa, eu acho que foi legal realmente também. Porém, muita gente se reuniu, né? A internet é movida pelo ódio. Então muita gente se reuniu pra fazer o quê? Tacar hate em cima do Cian Nahara. Porque apesar de o comunicado inicial já explicasse que, tipo, olha, nada a ver isso aí, cara, não foi o artista. Isso aí foi a gente que fez cagada. Muita gente ignorou isso e continuou indo atrás, perseguindo o artista em rede social e tacando ódio em cima dele. O que foi meio problemático. E fez com que no dia 1º de agosto, 2 dias depois do ocorrido e um dia depois, 2 dias depois do lançamento da coleção nova, a Dina, que é a empresa que produz o TCG Pocket junto com a Pokémon Company, fizesse um pronunciamento, dessa vez só pro Japão, não foi globalmente, mas falando que, olha, gente, reforçamos, o Cian Nahara, o artista, não tem nenhuma culpa. Nós enviamos para ele o material errado. Houve aqui um erro interno, onde o material não oficial foi enviado para ele como material oficial e foi pedido, solicitado ao artista que ele desenhasse exatamente tal qual a referência enviada. Então o erro foi da Dina, que enviou, né, a arte, o material base errado e fez com que o artista replicasse aquilo. E bom, o trace de um material que é oficial, se que é deles, aí tudo bem, porque enfim, é decisão da empresa. Mas o que eles não sabiam, não contavam, é que esse material não era oficial. E aí foi todo o problema que rolou. Mas depois disso, aparentemente, as pessoas deram uma reduzida com o hate, porque ficou mais claro no comunicado que, enfim, né, o artista não tinha culpa. E aí, né, só pra fechar essa linha do tempo, no dia 8 de agosto, né, tipo, uns 10 dias depois do lançamento da coleção, é que finalmente as novas cartas oficiais e finalizadas do Ho-Oh e do Lugia, sem mais o New Art Coming Soon, as artes do jogo finalmente foram reveladas. Elas são bem similares às que tinham sido vazadas anteriormente. O que mudou mesmo foi só o desenho mesmo do Ho-Oh e do Lugia, que são novos. E dessa vez não é tracing de nenhum outro artista, mas continuou sendo uma arte do Cian Nahara, o que deixa claro que realmente foi um erro de logística ali da empresa, não foi do artista, porque se fosse do artista, você pode ter certeza que ele seria demitido e nunca mais trabalharia com Pokémon na vida dele. É verdade. Aí você jogou uma luz num lugar que eu não tinha jogado antes, tá? Porque assim... Eu não tinha preparado pra entender que realmente o único jeito de você saber que a culpa foi da empresa é que o Cian está ali ainda. Porque senão ele já teria, porque assim, mandado artista embora. A Pokémon tem... Pra dar culpa. É verdade. Um monte. Algum vacilou? Pô, corta esse aqui, traz outro. Caiu um, vem 100. Exatamente. A gente sabe disso. Mas, o lance é... E vou te falar, hein? Ficou pior, hein? O pior. Vamos comentar? Elas ficaram mais feinhas, mano. Elas ficaram mais... Porque assim, eu até comentei que o Lugia, ele tá com parentesco com o Miraidon ali, né? Aquele peitão estufado, aquela coisa meio estranha. Eu não gostei muito da arte do Lugia, não. O Ho-Oh até que achei que... Ok, tanto faz ou tanto fez. Mas o do Lugia era muito bonito, porque ele tinha aquela estética que é muito parecido com Heart Gold Soul Silver, aquela coisa das pinceladas, e ele tava numa pose foda. Aí agora o desenho que tá agora, ele não tem esse... Mas assim, em defesa, vamos lembrar que o artista teve o quê? 10 dias. Ele teve um grande problema aí pra resolver, que não era esse, com certeza. 10 dias pra recriar a arte, enquanto tomava hate no Twitter. É verdade. E nas redes sociais como um todo. Imagina a pressão que o Nahara teve nesse processo, né? Eu acho que foi uma coisa muito louca. Que doideira que foi isso aí, gente do Mas céu. eu fico pensando, amigo, você que trabalha com material oficial, você que é, pra quem não sabe, pai dos animes aqui do Brasil, né? Tá aí cuidando, né, de várias marcas e tudo mais, trabalha com licenciamento, você recebe material oficial. Sim. É meio insano você... Tipo, tem sempre um guide, alguma coisa que marca aquilo. É meio insano pensar que um material que não é oficial tava no meio se meteu no meio de um monte de é. material oficial. Que coisa bizarra. Que é uma história bem estranha mesmo, assim. Porque, tipo, geralmente você recebe os mesmos arquivos. Aí a pergunta é, esse arquivo é incorreto, ele está lá desde quando?
Ele entrou agora ou ele já estava lá já faz um tempo? A Pokémon Company já está trabalhando com isso lá dentro. Não quero alimentar nenhuma teoria da conspiração aqui, mas... Longe. Complicadíssimo a pessoa te dar. Tipo assim, geralmente quando a gente tem esse material, é um material que ele é passado com muito cuidado. Então, tipo assim, cara, ter passado isso de uma visão dessa de mercado, você fica... passou feio ali, passou feio. E aí, novamente, é aquilo que você falou. Tipo, você colocou o holofote na parada. O erro foi tão grotesco da parte da empresa que o Cianahara só se fudeu tomando hate lá na internet, mas ele só refez ali o trabalho dele, tá E ligado? cabe um processinho, hein? O CIE, um acordo antes de um processo, né? Porque aquilo, ele sofreu um hate, ele sofreu um dano de imagem. Danos morais, tá? Danos morais, por uma morais. coisa que ele não tem nada a ver. Ele estava cumprindo ordens, foi trabalhador. Isso. Puramente trabalhador. É isso. E tem um outro ponto também que acho que essa discussão, esse fato traz, que é o quanto a Pokémon Company e a Dina se metem no trabalho criativo e artístico de quem faz as cartas, as ilustrações, né? Porque, tipo, uma coisa é ter um briefing, né? Tipo, um direcionamento. Ah, eu quero uma arte do Lugia-Ho que fosse assim, assada com esse conceito e cria aí. Sim. Outra coisa é, eu quero o Ho-Oh exatamente desta forma, desenhado, eu quero este Ho-Oh. Eu não quero saber qual que é o seu Ho-Oh, o Ho-Oh que você quer desenhar. Dane isso que você quer desenhar. Esse é o que eu quero. Nem positivo, né? Loucura. Não, olhando por esse lado, eu achei simplesmente maluquice. Lembrando que a DNA, também faz o Masters, ela é uma empresa que ela está focada em fazer bagulho pra ganhar dinheiro. E a Pokémon como assim, Dina, por que você não faz mais um aplicativo pra mim, assim? Só que dessa vez com cartinha. E aí, porra, isso faz muito sentido e conecta ali a DNA e fala assim, ó, faz do jeito que eu quero, a gente vai ganhar dinheiro assim. E tá ganhando pra caralho. Dinheiro não está faltando neste jogo, que já é um sucesso financeiro, e comer uma bola dessas. Então, assim, muito tenso. Esperamos aí, né, que os protocolos da Pokémon aí pra poder ver as artes, o guide deles tenha sido revisto, principalmente com relação à Dina. E, enfim, né, torcer pra que não aconteça de novo. E, enfim, espero também que o artista esteja bem agora, né, coitado, porque, poxa... E ele tinha feito um trabalho tão bacana, mesmo copiando... né, uma outra arte ali, mas estava bem legal, ele tinha feito uma coisa interessante. E imagina a pressão, né, de trabalhar. Ficou bonito. Foi, difícil. Fica apenas na memória do Twitter agora, os vídeos da versão antiga. Exatamente. Mas assim, no geral, achei legal o posicionamento público da Pokémon por não ter, culpado o artista, 2, ter defendido o artista, e 3, não ter lançado o negócio. Eu tô muito de cara que eu não posso criticar Pokémon. É verdade, né? Olha só. Por ter, tipo assim... Não, na verdade... Dá pra criticar, sempre dá. Eu posso criticar ela por diversas coisas, por pelo menos 1000 coisas, mas... Eu tô muito incrédulo que, tipo assim, eles agiram da forma correta, tá ligado? E aí eu tô, tipo assim... Eles agiram rápido, eles não botaram a culpa no ilustrador, eles assumiram a culpa e eles trataram da maneira que tinha que ser tratado. Exatamente. O que mostra ainda mais o quão respaldado eles já estavam pro momento desse, tá ligado? Exato. Louco. Bizarro. Mas, não foi só isso que tivemos em julho. Indo pra uma pauta mais legal, mais divertida, menos tensa, menos treta, tivemos aí o anúncio do Poképark Kanto, que chega no início de 2026, né? Isso foi revelado no Pokémon Presents. A gente vai falar um pouquinho do Pokémon Presents até o final desse vídeo, mas eu quis puxar isso aqui antes e destacar um pouco, porque assim, né? Eu e Ped fomos parceiros de viagem lá pro Japão, fomos pro Mundial no Japão de 2023 de Pokémon, e a gente sentiu um pouco de como é viver no Japão, estar no Japão e ter ativações, instalações de Pokémon. Então eu falei, eu separei essa notícia pra gente comentar, porque eu falei, acho que vai dar fit a gente falar um pouco sobre isso, né? Essas são mais algumas informações, né? Esse Poképark Kanto, ele é um parque de verdade. Ele vai ser localizado lá em Tóquio, num parque que já existe lá em Tóquio. Ele vai ser uma das atrações desse parque. E ele vai ter mais de 26 mil metros quadrados. Eu não sei quantos apartamentos meus caberiam nesse parque. Provavelmente muitos. Será a primeira atração permanente de Pokémon ao ar livre. Porque a gente já esteve no Japão, a gente participou de várias, vivenciou várias, mas que eram temporárias. Né? Essa é a primeira que vai ser permanente ao ar livre. A promessa é de ter mais de 600 Pokémon disponíveis, que potencialmente são estátuas que vão estar por lá para você interagir, fazer foto,
E essas estátuas vão estar presentes em vários terrenos, incluindo cidade, floresta, caminhos montanhosos, túneis e outros. Então, assim, é um parque que eu fico pensando, gente, eu quero ir. Quero muito visitar, porque, assim, eles querem tentar recriar, né, um pouco dessa coisa do mundo Pokémon, dos habitats, da experiência de você estar no mundo Pokémon, vendo ele no seu habitat natural, né? Sim. Cara, eu tô muito ansioso, eu já estou completamente vendido por isso. Porque assim, você estar lá e fazer as ativações de qualquer coisa, você pensar em ter uma ativação de Pokémon num lugar qualquer que você vai, num shopping, num evento qualquer, tem lá uma ativação de Pokémon, ela já é muito bem feita. E ela é muito divertida, e você fica se sentindo, caraca, eu tô vivendo um sonho. E agora você tem um parque totalmente dedicado a Pokémon, sabendo que o Japão tem muito desse do parque do Ghibli, o parque da Disney que tem lá também, que tem muito isso de você querer criar essa experiência de estar nesse universo. Meu amigo, só de pensar nos bagulhinhos que eles vão fazer, vai ser muito bom, vai ser muito fofo, vai ter coisa pra quem gosta de batalha, com certeza vai ter umas experiências loucas de troca, de você encontrar os Pokémons na natureza, de você ter que passar por algum cenário que é muito importante pra franquia. Cara, isso tem muita coisa que vai fazer o fã mais fraco de Pokémon ficar chorando, tá ligado? O fã mais fraco de Pokémon vai ficar tipo, caralho! Você lembra que a gente estava lá em Yokohama, que era onde estava acontecendo o Mundial, né? Yokohama, bem próximo a Tóquio, e por curiosidade, é a cidade que inspira, uma das cidades que inspira Vermilion nos jogos. E aí a gente estava por lá e tinha alguns lugares ao redor do evento que tinham estátuas de Pokémon, né? E aí tinha todo um tour de você sair visitando essas estátuas, caçando elas, onde elas estão, você fazer foto. Eu lembro que tinha uma maravilhosa, que era do Grimer, que era o Grimer da lata de lixo, que você colocava um lixo na boca do Grimer, ele fazia um barulhinho do Grimer e engolia, né? Ele comia o lixo. E tinha outras, tinha lá os iniciais de cada região, a gente foi caçando todos os iniciais de todas as regiões até aquela presente época, né? E foi muito, muito legal, assim, tipo, isso porque era na cidade, uma coisa meio ainda tímida. Tinha das cartas Pokémon também, né? Que tinha tamanho real. As cartas tamanho em 3D. Real não, né? Em 3D e tamanho gigante. Nossa, assim, pra Você gente podia entrar. na ilustração também. E já era muito bacana. Tem aquele do Zygarde. O do Zygarde. Nossa, porque o do Zygarde era muito... Se eu tiver na edição, se eu achar a foto, eu coloco aqui como insert. Mas era um lugar que, tipo assim, o chão... Você andava pelo chão, via vários pontinhos verdes, você fala, que é isso? Mas você subia um andar e via ali um deckzinho, você via de cima, era o chão formando os Zygarde, assim, saca? Eram vários hexágonozinhos coloridos, e aí quando você via de longe o painel formava os Zygarde, era como... Tinha as ilustrações da parede que eram interativas, tinha uma de Luvidisk, do Manaf, do Manaf também. Nossa, tinham várias, isso era muito legal. A gente, como turista, curtiu muito passear pela cidade, descobrir Yokohama, porque a gente também descobriu a cidade, né, através disso. Imagina um parque onde não só vai ter os Pokémon ali, como vai ter habitats criados para... Por exemplo, você vai achar um Geodude, não é no asfalto. Um lugar meio pedregoso. É meio pedregoso, um morrinho e tudo mais. Falou em túneis, então tô supondo que vai ter coisas subterrâneas também. Então, cara, isso me lembrou quando eu fui... O Pet não foi comigo, porque ele tava em outra missão, mas quando eu fui no museu de Pokémon, né? Dos Pokémon pré-históricos. E como foi incrível estar no museu e aquilo, cara, você via todas as ossadas, os esquemas dos Pokémon e as explicações. Nossa, era muito incrível. Um parque só disso. E assim, só destacando que não é um parque de diversões. Com montanha-russa, roda gigante, carrossel, blá, 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 blá. Não, é um parque só com isso. Deve ter ativações. Já falaram em shows, paradas pra rodarem pelo parque. Perfeito. Ginásio pra experimentar batalhas. Então, assim... Cara, um vai sonho. ser o puro suco da sua infância jogada na sua cara. Se você não tem pessoa sã que vai estar nesse lugar e não vai estar lá em 1996. Exato. Ou quando você começou a consumir Pokémon, porque esse vai ser o bagulho que ele é feito pra te capturar todas as emoções da sua criança interior e você vai se divertir pra caralho. Tá Quase a Master Ball de gente adulta. Mas o Poképark, ele é Kanto porque ele está na região de Kanto, no Japão, não tem nada a ver com o Kanto dos jogos.
Não vai ser só os Pokémon de canto. Afinal, como eu falei aqui, são mais de 600 Pokémon já Mas previstos. a gente sabe que é um nome que chama a atenção. Chama, né? né? Mas é isso, porque está na região de Kanto, no Japão. Porque o Japão... Kanto é o nome de uma região do Japão, real. Johto não, mas Kanto sim. Enfim, início de 2026, ele está previsto para ser inaugurado. Eu espero conseguir visitar. Quem puder, que visite também, né? Quem sabe, né? A gente não vai lá pro Japão de novo, amigo. Tomara, pra visitar esse parque. E aí registrar pras pessoas. Esse vídeo aqui foi um erro, porque isso gerou uma necessidade que não, né, existia no meu coração até o dia... Que dia hoje? 11 de agosto, às 21h24. Sinto muito. E já que a gente tá nessa pauta de Japão, teve uma outra coisa de Japão que foi bem legal que rolou esse mês. Na verdade, isso daqui eu roubei, tá? Porque assim, a gente tá gravando esse vídeo a 11 de agosto. Em teoria, esse vídeo é pra ser no começo do mês. Mas eu demorei até a ideia, demorei a fazer as coisas, então esse mês passa. Aí eu peguei uma notícia de agosto, de começo do mês, porque, enfim, aqui perfeito, é o que manda, é isso aí. Seguinte, falando do Japão, a gente teve uma collab muito bacana da Shonen Jump, que você também separei essa pensando em você, pra gente comentar, porque você... né, trabalha com muitos animes da Shonen Jump. Sim. E, né, Shonen Jump e Pokémon. E assim, pra quem não sabe, a Shonen Jump é uma das maiores compilações, revistas de compilação de mangá do Japão. Que é a casa onde nasceu, cresceu, desenvolveu e morreram títulos incríveis. Né? Alguns até morreram antes de morrer mesmo, porque já estava desgastado. Né? Mas Shonen Jump é a casa de Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece. Então, assim, é uma revista muito popular no Japão, é uma das grandes marcas quando a gente fala em anime, e teve uma collab muito interessante, pouco esperada. Foi tipo assim, nossa, do nada. Porque na edição dupla da Shonen Jump, lançada nesse início de agosto, teve uma collab que trouxe aí vários personagens de títulos que estão em lançamento na revista, né? Títulos de mangá que estão ainda sendo publicados, de personagens dessas obras com Pokémon, feitas no traço dos mangakas, né? E aí, como por exemplo, destaco aqui, a gente tem o Pikachu e o Luffy, né? Perfeito. A duplinha, que eu acho que é aquilo, né? O Pikachu é o maioral, desculpa aí, gente, mas é verdade. Pikachu é o maioral da Pokémon. É verdade. É isso, não tem o que discutir. Pikachu é o maioral, junto com o maioral da Shonen Jump atualmente, que é One Piece. O Luffy. Né? O Luffy de One Piece aí, os reizinhos juntos. Eu vi uma fanart tão bonitinha que era o Pikachu dando um choque elétrico no Luffy, e o Luffy não sentia, e aí ele ficava muito desesperado e ficava tipo, quê? Muito bom. Não, e o legal é ver o Pokémon também no traço do Oda, né? O Pikachu Sim. Pelo traço do Oda. E isso é uma coisa bem legal que eu sempre gostei muito de ver quando os mangakas no Japão, eles invertiam ou eles desenhavam em homenagem a outros autores, né, e tudo mais. Então a gente já teve Dragon Ball no traço de vários outros, a gente teve Naruto no traço de vários outros, e aqui é muito legal porque cada um dos mangakas foi desenhando ali os seus personagens junto com coisa, e é muito legal essas collabs, essas referências que a Jump faz, porque você fala, mano, você sempre se perguntou, tá ligado? Que Pokémon que seria o Pokémon do Luffy? O Chinchar, obviamente, né? Enfim... É o Infernape, entendeu? É o Infernape, entendeu? E aí... Mas o Pikachu também faz muito sentido, porque ele é o número 1 da Pokémon e hoje o Luffy é o número 1 da Jump, era o da vida da história. E ver outros personagens e você ficar pensando, esse combina com o tal Pokémon, esse é legal. O Luffy e o Pikachu não foram os únicos, né? A gente teve que destacar mais alguns aqui. Teve o Totodile e a Shinatsu Kano, que é de Blue Box, quem desenhou foi o Koji Miura, que é o autor mangaka de Blue Box, que é um anime que eu não assisti ainda, mas eu sei que muita gente está assistindo, é um mangaka que muita gente lê e que faz muito sucesso. E aí teve o Totodile junto com a protagonista. E teve também esse que eu gostei muito, que foi o Taro Sakamoto, né, de Sakamoto Days, com a Shkurita, que, assim, muito inesperado pra mim, essa dupla, mas muito legal. Sim, eu adorei, muito perfeito, assim, os dois muito... E aí tem o Sakamoto versão do mal, né, e aí a gente vai ver uma Shkurita do mal também. Não, achei incrível. Podia ter. E tem vários outros, eu tô deixando aqui, como insert esse vídeo, as outras ilustrações, são vários mangakas, vários personagens. Nossa, a arte toda ficou linda. Se eu fosse citar todo mundo aqui, ia ficar o vídeo inteiro citando o nome de personagem de Pokémon, então dá uma conferida aí. Mas... eu fiquei muito triste porque Haikyuu já acabou faz muito tempo e não deu tempo de participar. Mas então, amigo, é por isso que eu separei este momento aqui agora. Yes! Porque assim,
tem algumas perguntas. Já que estamos falando da Jump, né? Eu peguei grandes títulos da Jump também pra saber quem que você escolheria pra estar duplando com este personagem. Perfeito. E assim, vamos ver o que vem, tá? Primeiramente, Naruto e quem? Naruto é um Vulpix, né? Não tem como. Mas será que o Vulpix não é meio manjadão? Mas pô, é referência direta. Ou então ele com um Pokémon sapo. Eu tava pensando, sabe o que seria interessante? Me veio aqui na cabeça, que seria muito legal, quando eu tava fazendo essa pauta. Porque assim, o chakra do Naruto é qual elemento? É o vento. Qual que é o elemento do Sasuke, que é o rivalzão? Fogo. É o fogo? Não, o raio. Não, o fogo? do Sasuke é o fogo. Nossa, eu jurava que era o raio. Então a minha teoria caiu por terra. Mas que eu pensei o quê? Podia ser o quê? O Tornados tá com o Naruto. Caraca. E o Tundurus com o Sasuke. Pô, boto fé. Eu gosto muito de ver personagens no mundo de Pokémon, qual time eles formariam. Sim. Tanto é que uma vez eu fiz isso de Haikyuu. Eu fiz isso pros personagens. É muito legal você pensar não em um Pokémon que define todo o personagem, mas alguns. E, pô, Tornado e Tundurus faz sentido com Faz muito sentido, o Naruto né? e Sasuke, com certeza. Mas realmente, a Vulpix e na Tails também, especialmente, né, evoluindo, que tipo, as 9 caudas não tem jeito, é naturalmente um sapo também. E aí teria que ser um sapo, eu botaria o... Greninja. Não coloquei o Greninja. É o Seismitoad. Que é mais sapo mesmo. É mais parecido com o Gamabunta ali e tudo mais. Ok, perfeito, tá bom. Faz sentido. Eu confesso que no meu primeiro momento veio o Politoed na minha cabeça. O Politoed também. Seria legal. Sim. Porque o Politoed me lembraria... Mentira, o Poliwag lembraria o sapinho. Como é que é o nome dele? Que era o Gamakit. Ia ser bem legal. Sim. Mas bom, mudando de Naruto, quer saber... Bleach, Ichigo e quem? Ichigo, putz, a gente vai pro lado de Hollow dele, a gente vai pro lado de Shinigami. A sua escolha. Mais de ceifeiro com um Scyther, ou mais explosivo com talvez um Cyndaquil, Typhlosion. Um Typhlosion de Hisui? Que é mais místico, fantástico. Ichigo com um Cyndaquilzinho. Sim. Que evolui pra um Hisui e um Typhlosion. Caralho. Gosto. É nóis, amigo. É isso aí. Bom, clássico, Goku e quem? Goku e quem, cara? Eu tenho já aqui, mas eu quero ouvir sua opinião primeiro. Foda que eu já gastei a carta do Infernape, né? Eu já gastei a cartinha do Infernape com... Pô, o Goku e o Snorlax, hein? Eu botaria. Eu pensei no Snorlax, amigo. Estamos muito alinhados, porque é comilão pra caramba. Exato. E gosta de brigar, né? O Snorlax, quem viu o anime, o Snorlax do Oeste briga bem pra caramba. Então, assim, gosta de brigar. Estilo Red Original e Snorlax. Deku de My Hero Academia e quem? Deku. Putz, eu gosto dele, mano. Nossa, que difícil. Tem tanta coisa que poderia funcionar de uma maneira legal. Eu vejo ele muito com talvez o Riolo, não sei. O Riolo seria uma boa. Talvez um Riolinho. Mas sabe o que eu pensei? Muito específico. Mas tem uma skin no Pokémon Unite do Psyduck super-herói. E eu gosto da ideia do Psyduck porque é isso. O Deku que não tinha poder, que não tem nada, mas tá tentando ser herói. O Psyduck herói também, eu acho que era legal. Eu me emocionei aqui, de verdade. Na moral. Sim. Então, pra gente fechar, e esse talvez já tenha definido, que já fez um vídeo sobre, quero saber. Hinata de Haikyuu e quem? O Hinata, eu vou roubar porque eu vou usar a resposta que eu botei, que eu já fiz na minha vida. Pra mim, o Hinata, eu penso em 2. Eu penso no Rocky D, porque ele é um corvinho rookie, né, novato, e eu penso muito no Scorbunny. Pra mim, é os dois, tá ligado? Os dois, eu aceito, eu aceito. E vocês aí, quem que vocês queriam ver de personagens e Pokémon? Deixa nos comentários, né? Pra gente saber, a gente também se divertir e comentar, é bem legal. Pode comentar aí pro o seu Naruto, o Goku, o Ichigo, Deku e Hinata. Exatamente. Mas bem, julho foi marcado por um acontecimento muito relevante para a comunidade de Pokémon como um todo, que foi o Pokémon Presents, né? Era um Pokémon Presents muito aguardado, porque ele, supostamente, a gente sabe que sim, mas todo mundo tinha esperança de que ele trouxesse informações de Pokémon Legends ZA,
que é o próximo jogo principal da franquia e que já estava há um tempão sem nenhuma novidade, desde o Pokémon Presents anterior, que tinha sido em fevereiro deste ano. Então, a expectativa estava muito alta. E, bom, ele aconteceu no dia 22 de julho e teve atualizações gerais da franquia como um todo, né? E aquilo, antes de entrar no Pokémon Legends EA, só comentando que aquilo, né? A gente teve anúncios dos jogos, mobile, teve anúncio do Poképark, algumas animações, né? Mas tudo meio morno, né, Ped? Nossa, eu achei bem fraquinho esse Presents. Não me deixou muito hypado. Assim, eu estou hypado com Pokémon Legends EA porque é Pokémon e eu sempre gosto quando sai um novo jogo de Pokémon. Aquilo, você está hypado ou você só está esperando mais um jogo de Pokémon? Eu só estou esperando mais um jogo de Pokémon. E aí o Presents não está colaborando em colocar mais hype. Assim, por um lado, talvez a Pokémon esteja atendendo um pouco os meus pedidos, que era falar pouco sobre o jogo. Falar pouco sobre a história, falar pouco sobre o conteúdo. O que, do meu lado completamente individual, eu estou achando muito bom. Porque eu gosto de descobrir as coisas do jogo. Mas também tá fazendo um efeito contrário, que é não está me dando hype para o jogo. Eu não estou me preparando para o jogo, sabe? Eu não estou tipo, caraca, eu estou muito ansioso para usar tal Pokémon no meu time, porque ele parece ser muito legal, tá ligado? A gente teve a revelação só do Mega Dragonite. O Mega Dragonite... Calma, eu vou querer ouvir sua opinião sobre, mas segura. Porque antes, só pra gente recapitular aqui, antes de a gente entrar muito profundamente no Presents, só pra recapitular que a gente teve, em geral, o quê? Novo set do TCG, que é o Mega Evolução. Já era esperado, cartas lindíssimas, já né? Já sabia, nossa, perfeito. Lindíssimas. Aí, mas não gerou nenhum hype, porque já era uma coisa esperada, já tinha sido meio que algumas coisas já tinham vazado, porque já tinha sido do Japão, algumas prévias, enfim, então, básico. Novas animações com o Pokémon Concierge, que vai ser agora em setembro. Ansiosíssimo. Lindo, maravilhoso, mas também nada de novo. Já era uma coisa que tava todo mundo esperando, não revelou nada novo, assim. Você assistiu no trailer, você falou, tá. Tipo, ok. Quando chegar, eu ficarei feliz novamente. E teve o anúncio aí dos contos Pokémon, As Desventuras de Surfette e Pichu, que é a animação que vai sair junto com o mesmo estúdio que fez ali Wallace Gromit. E aí, legal, mas não mostrou muita coisa. Também é uma coisa, tipo, vem aí. Vem aí em E a gente não sabe o que é, então também bem morno. Vai demorar mais uns 3 anos esse filme aí. Exatamente. Tivemos novas imagens e informações do Pokémon Champions, mas que já todo mundo, ok, já nada de novo. Vou ter batalhas. Basicamente foi isso, vão ter batalhas. Vocês vão poder treinar os Pokémon dentro do jogo. Já era esperado. O Champions, ele me deu um gosto muito amargo na boca. Porque Sério? assim, ele é exatamente o que eu esperava, que é um simulador de batalhas, que pode ou não vir a substituir o VGC, mas é que ele já está colocando todas as informações básicas e necessárias do VG, que é uma coisa que a gente tem acompanhado aí, que pode ser que aconteça. Ok, ele mostrar a funcionalidade, como funciona o super treinamento, lá de EV e V, que talvez mude algumas coisas, bota ataque, bota não sei o que, tudo isso é exatamente o que eu estava esperando. Porém... Tem um mais aí chegando. Porém, eu estou muito triste com esse direcionamento visual da Pokémon, que é muito pouco inspirado, em que os Pokémon parecem ser Pokémon de cera, tá ligado? E aí, tipo, tá meio que perdendo um pouco a vida pra mim, a coisa, que antes era uma coisa, vamos para o 3D. Fica plástico, né? Fica muito plástico, esquisitinho. Assim, não esquisito, mas é tipo assim, visto que é um jogo que é para ser de um escopo menor, eu estava esperando que houvesse um pouco de ousadia visual ali para dar uma compensada na coisa. Óbvio que a gente vai ter as mecânicas, que elas vão ser visualmente impactantes, mas desde o Let's Go, eu tenho sentido que a vida no Switch, a vida no 3D em Full HD da Pokémon, ela tá um pouco inspirada visualmente. Então, assim, eu fiquei um pouquinho blasé nesse sentido. Faz sentido pra você que tá assistindo a gente, de alguma maneira? Não, mas eu concordo com você. Eu acho que... aí eu acho que é uma falha de direção de arte de Pokémon que parece que tá sendo sempre a mesma coisa nesse sentido. É tipo, vamos reaproveitar o que já tem. Exato. E não criar algo novo, né? E eu acho que podia. Porque assim, quando a gente lembra do Pokémon Stadium, eu acho que é um paralelo que a gente pode fazer, que ele era basicamente um simulador de batalha. Sim. Que tinha outros modos, mas era um simulador de batalha. O que era legal é porque a gente podia ver os Pokémon de uma perspectiva diferente do que a gente tinha na saga principal. E com todas as limitações técnicas da época, né, os polígonos e tudo mais, relativizando tudo isso, foi uma ótima forma de você ver, porque era muito, é mais próximo do que a gente vê no anime e tudo mais. E hoje, com a tecnologia mais avançada,
fica fácil reproduzir modelos 3D. E eu acho que é aí que peca, porque realmente isso, tá fácil, mas tá sem vida também, porque já virou banal. Tá no automático, já Se a faz gente um pega tempo. o Pokémon Champions e você pega uma criança, você tira, viaja no tempo, Celebi, pá, Dialga rugiu. Trouxe pra cá neste momento uma criança que está jogando Pokémon Yellow no lançamento. E ela vê o Champions, essa criança vai pirar, surtar, porque não é tão comum. É. Mas hoje em dia é. Hoje em dia esse visual tá batido, tá banal. É. E eu acho que podia ter ou usar um pouco mais o aspecto visual também. Eu acho que o jogo ele poderia ser mais, né? E mais do que isso, nesse anúncio especial, como eu tava comentando, a gente não soube nada de novo, de empolgante com relação ao jogo. Foi algo já esperado. Então não criou hype. Então você não ter o impacto visual da coisa, de ser o mais do mesmo. Porque assim, se for, o jogo vai ser isso, mas o visual tá incrível, e olha esse vislumbre, aí é uma coisa, mas nem isso. Exato. Então, morno também. E aí a gente teve também um novo jogo, que foi o Pokémon Friends. Bonitinho, Estou jogando, inclusive. legal, eu não tô jogando ainda, mas ele é uma proposta divertida, mas ok, basicão. Eu tô me sentindo que eu tô chegando na idade de fazer palavras cruzadas, e aí Pokémon tá me ajudando a chegar nesse momento, entendeu? Que é ficar fazendo joguinho assim de sudoku, de coisinhas assim, só que com a skin Pokémon, entendeu? É isso. Não, o jogo eu achei ótimo, mas aquilo faltou, né? Tipo, acho que... Eu tô quase acordando assim, ó, de manhã, botando o óculos assim, cara, assim, ó, na minha cama, assim, ó. Eu tô fazendo isso com o Sleep, eu me rendi ao Pokémon Sleep, e aí a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos é dar o check-in no Pokémon Sleep. Dizer, acordei, marcar que acordei, contabilizar minhas horas de sono, enfim. Mas, fora o Pokémon Friends, aí tivemos o Pokémon Legends também, que foi um trailer muito morno. Muito morno. Não empolga. Não empolga, porque aquilo... Ah, beleza. Revelou o que é aquela coisa meio... Revelou entre aspas, né? Revelou que aquela sombra rosa que a gente via nas algumas artes que tinham saído do jogo, que é a Rogue Mega Evolution, né? Que é um fenômeno da Mega Evolução que acontece forçadamente, mas sem muitos detalhes. Então revelou sem revelar. Beleza. Não sabemos o que é. Não revelou o plot. Revelaram personagens novos, muito legais, bem bonitos. Isso aí é um fato. Sim. Inclusive, o Moço de Veneno... Tá de parabéns, Moço Veneno, viu? Moço de o Veneno. Moço Veneno, eu não vou lembrar o nome, parabéns, sinto muito. Não é a proposta desse vídeo falar sobre isso. Eu só olhei pra ele e não lembro de mais nada. É tipo isso. Mas maravilhoso, pra não dizer outra palavra. Então, assim, personagens muito legais, muito interessantes, mas ok, mais o mesmo. Mostrou o vislumbre aí de você subindo de ranking, né, no tal do Z2A lá, que é o Mas foi só mais do que já tinha sido mostrado. Tipo, não teve nenhuma novidade. Foi só aquilo. Você já viu isso antes. Tô mostrando agora uma informação a mais. Unha do pé a mais. Sabe? Um dedinho ali a mais. É isso. E não teve nenhuma novidade. Até teve. Que foi o Mega Dragonite. Questões. Aí eu queria até também comentar um pouco sobre isso. Mega Dragonite. O que você achou do Mega Dragonite? Cara, Pokémon, ele já se tornou uma coisa pra mim que é uma coisa que eu não preciso mais ficar me preocupando com Pokémon. Assim, Pokémon já tá no meu... Tá há mais tempo comigo do que semigo, entendeu? Então, tá mais tempo com a gente do que muita gente. Exatamente. Então, assim, Pokémon pra mim, eu já tô indo no automático também. Então, eu tô reclamando de automático, mas também já tô automático. Então, assim, eu entendo quem achou ruim, eu entendo quem achou bom, e definitivamente é uma mega evolução, né? Então, assim, é isso, é uma mega evolução, cara. Não tem, tipo, não é como se justificasse, porque as do passado... Não, as do passado também não eram, tipo assim, nem não eram todas muito fodas, assim, também. Algumas eram meio qualquer coisa. E o do Dragonite, aí vem o mal da comunidade Pokémon, que é vocês quererem botar muita expectativa numa coisa baseada em coisas de fora da comunidade, não de fora da comunidade, perdão, de fora do que é o bagulho principal. Então muita gente viu fanart, muita gente se colocou na cabeça que se houvesse um Mega Dragonite, ele tinha que ser azul pra respeitar o Dragonair, ele tinha que ter a capa, tinha que ter as orelhas que viravam asas, que inclusive vazou
diga-se de passagem, vazou pra muita gente. Eu não estou acompanhando leaks, mas nos leaks falavam sobre essa aparência. Aí teve gente que foi lá e fez desenhos fanarts lindíssimos com essas informações, o que ficaram maravilhosos. Eu defendo todos os fake moon artists da história do mundo. Mas aí gera uma expectativa na galera que não é atendida, você tá entendendo? A galera sempre tá com a expectativa lá, e ela nunca vai ser boa o suficiente. Para algumas pessoas, sim, porque muita gente defendeu o Dragonite. Acho massa. Que bom que vocês estão aí. Não defendo o Dragonite, mas também não vou crucificar o coitado, assim. Eu vou ser sincero, eu gostei. Acho que Falei, não falei nada. Não, porque assim, eu gostei. Não é que eu amei, mas eu gostei. Ele passa. Estou no espectro positivo da visão. Perfeito. Assim, eu acho que é interessante, gosto do conceito e tal, mas eu tenho que. O que me pega é, de novo, não é impactante, não é um visual impactante. Não é. Que se você pegar, por exemplo, um dos primeiros Mega Pokémon que apareceu, o primeiro Mega Pokémon que apareceu foi o Mega Mewtwo. Hype. É um lendário. É o fucking lendário. Saca? Tipo, primeirão. Depois, se não me engano, foi o Blaziken e o Lucario. Porra. Hype com hype mais hype. E assim, no caso, são Pokémon hypados, não é que o Dragonite não seja, o Dragonite é hypado, mas o meu ponto é, o Mewtwo, primeiro, o lendário evoluindo, os lendários não evoluem, que coisa é essa? Então, já trouxe um TTT ali. Quando foram o Lucario e o Blaziken, foram visuais impactantes, que mudavam muito dos Pokémon. Eles tinham poses diferentes, principalmente as poses, a forma como eles se apresentavam era diferente, e trouxe um impacto visual muito forte. O Mega Dragonite, ele era um Pokémon hypado? Com certeza. E acho que quando você pensa em Pokémon, um primeiro Pokémon para poder apresentar uma nova leva de Mega Evoluções, o Dragonite é uma escolha óbvia. O que também foi óbvio foi o design dele. Porque assim, a pose dele não difere muito, não é uma leitura diferente da pose que já está acostumado com esse Pokémon. A silhueta dele não muda, a silhueta dele não muda. Ele só teve detalhes aumentados, que é muito comum em Mega Evoluções. Por exemplo, se você pega Sableye, Mega Sableye, aumentou a pedra. Tudo bem, não acho ruim como conceito. Mas você apresentar no momento de hype, imagina se, em vez do Blaziken e Lucario, tivesse colocado o Mega Sableye. Nossa, tristeza absoluta. A pior Mega Evolução da história. Odiamos a Mega Evolução. A Mega Evolução é a pior mecânica de Pokémon. Então, assim, eu acho que o erro ali, a questão é que não é um design ruim. Mas para um anúncio, ele não é marcante o suficiente. Ele não é icônico o suficiente para justificar estar no anúncio. Ser o primeiro. Ele é, assim como foi esse Presents como um todo, morno. É tipo... Cara, o Dragonite é bonitinho. Ele continua sendo fofinho, bonitinho, tá tudo bem. Mas não tem aquela coisa que, caraca, Mega Evolução. Ou, sabe, tipo, existem... Eu não vou dar o spoiler aqui porque eu acompanhei um pouquinho. Não tô acompanhando tudo não, mas eu acompanhei um pouquinho dos leaks. Principalmente sobre Mega Evolução, porque eu não ligava muito pra saber quais eram e tudo mais. Não vou comentar sobre aqui. Mas teria uma outra escolha que eles poderiam ter feito dentro do que está nos vazamentos, se forem verdadeiros mesmo, que faria mais sentido. Que teria mais a ver com a história do jogo, né? E que eles estão tentando guardar, acho que as 7 chaves, porque potencialmente tem um grande spoiler aí envolvendo o jogo. Mas talvez fosse mais interessante, pelo menos ter mostrado que ele teria Mega Evolução. Fazer um combo ali, ou escolher um outro Pokémon que tivesse um design, combinar isso, aí teria que ter tido esse pensamento. Um design arrojado com um Pokémon hypado. Mas pelo que eu tô vendo nos vazamentos, não haveria outro Pokémon. Tá tudo meio estranho, essas megaformas. Tudo muito simples pelas descrições que foram dadas, se os vazamentos forem corretos, né? Então, assim, morno. Eu acho que o grande problema da Pokémon Company neste momento tudo tá muito morno. Parece que eles não estão fazendo questão nenhuma. Vamos lembrar, fazer um retrospecto, que Legends EA foi anunciado no Pokémon Presents de 2024, em fevereiro de 2024. E ele demorou um ano, somente em fevereiro de 2025, no Presents de fevereiro de 2025, que a gente teve novidades. Passamos um ano sem qualquer informação sobre esse jogo. E essa é a terceira vez. O jogo que estava anunciado já tem quase um ano e meio, basicamente, e a gente só teve 3 novidades, basicamente, sobre ele. 3 anúncios.
tá muito espaçado, né? Pokémon é como se eu tivesse desistido de promover o próprio jogo. Nessa coisa de, tipo, já vai vender. Sabe? Já vai vender. E aí me faz pensar se a produção do jogo também tá naquele esquema. Já vai vender. E eu fico preocupado. Fico genuinamente preocupado. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estou... Não é que eu não estou empolgado pra jogar, mas eu não estou em hype. Eu não estou, tipo, meu Deus, eu preciso. Foi o primeiro Presents em muito tempo que eu saí assim... legal. Novidades. Caraca. Ou eles estão escondendo muito bem qual é que é desse jogo, as informações, porque o visual não vai mudar, tá ligado? Isso é uma coisa que eu puxei, porque assim, o visual das artes ilustradas, toda a temática do ZA tá muito bonito, tá ligado? É vibrante. As artworks estão lindas. É vibrante, né? Kalos tá pulsando assim, tá ligado? E aí quando vai pro 3D, quando eu vejo o gameplay, eu fico triste. Porque o gameplay tá muito estranho, tá muito simplório, sabe? Ele não tá trazendo... Não é igual o Legends Arceus, por exemplo, que eu fiquei fascinado com o visual. O visual chamava a atenção, dada os problemas técnicos que Pokémon já encara há muito tempo, que é uma coisa que já tá datada na nossa conversa, é sempre o mesmo papinho. Não, vamos dar uma olhada. Exatamente. Só que... O Legends Arceus, ele me trouxe uma proposta de fazer uma coisa temática, visual, voltada com o Japão antigo, com o negócio das pinceladas. Então, tipo assim, eu fui rejogar no Switch 1, e aí, tipo, eu falei, cara, esse jogo é muito bonito. Não Sim. porque ele é bem feito, mas porque ele, artisticamente, ele tem todo um conceito. Ele tem um apelo, entendeu? Ele tem um apelo. E aí eu vejo as gravações do ZA, e eu fico... Plástico. Eles entraram lá naquela... Como é que chama? Aquelas raids da Mega Evolução? O Rogue Mega Evolution. E é feio, é feio. Vazio. Do nada, a cidade vira um grande nada. Você entra ali numa expansão de domínio de algum personagem de Jujutsu Kaisen. E aí é isso, você tá naquela bolha. Gente, não, cadê a cidade? Sabe? E a gente não tá vendo a cidade. Tipo assim, a gente não tá vendo a cidade. O foco do jogo... Quando foi anunciado, era o urbanismo e a questão da cidade. E a gente não tem cidade. Todos os visuais que aparecem, parecem sempre o mesmo lugar. Uhum. É o mesmo telhado sempre. Parece o telhado daquela moça lá da Globo, a Ilse Scaparini. Ilse Scaparini. Que ela fica... É o telhado dela. E é o que eu tô falando. É ali que foi o cenário. A Pokémon visitou a Ilse Scaparini pra fazer os cenários. É nisso que eu estou me resguardando, que é... Ou eles estão escondendo muito bem, e aí eu vou jogar um jogo que vai me surpreender muito, ele vai me pegar em várias coisas que não foram mostradas, ou ele simplesmente, ou eu vou pro outro lado, que ele simplesmente vai ser o jogo mais decepcionante que eu já vi de Pokémon nos últimos anos. Tipo assim, é o que eu, tipo, cara, eu não tô com vontade, tá ligado? Eu não tô com um ímpeto de jogar o jogo em nenhum momento. Óbvio que a gente já combinou de jogar todo mundo junto, nós 4, vai ser legal, vai ser uma experiência legal. Só que, tipo assim, eu não estou hypado. E, assim, isso abre uma margem de me surpreender muito. Então, tipo assim, às vezes, igual Pokémon Scarlet, feio que dói, mal feito para caralho, me surpreendeu na história. Hoje eu falo, caralho, eu amo Pokémon Scarlet pela história que ele me conta, o que ele quer me contar. Jogo horrível, mal feito, mal otimizado. E Pokémon ZA pode seguir por esse caminho. Só que também é triste quando você tem uma história tão rica como Pokémon e você vê embalagem ruim. Uma embalagem ruim. Porque é uma coisa que a gente vem comentando já há muitos anos. Os jogos de Pokémon, eles são hoje simplesmente placeholders para direcionar todas as outras multimídias de Pokémon. Os desenhos animados, as cartinhas, as pelúcias, os bonecos. Só que, tipo assim, pô, não larga o jogo do Pokémon, tá ligado? Ainda tem outras histórias que você pode contar, outros formatos que você pode explorar. Não à toa que foi a reação da galera ao novo jogo da Game Freak, que é lindíssimo, assim, ele é visualmente impactante. Você fala, caraca, Game Freak, você pode fazer um jogo como esse? Por que Pokémon não tem? Não precisa ser um Pokémon ultra realista, mas é você utilizar disso para colocar a experiência de viver o mundo Pokémon naquela história, naquela estrutura. E aí, tipo, pô, imagina você chegar numa floresta ultra realista, que é o jogo da Game Freak, e você encontrar os Pokémons ali de uma certa maneira. Isso vai gerar uma nova experiência sua, que já joga há muitos anos Pokémon, em ver Pokémon de uma perspectiva diferente. Aqui eu não tô vendo isso, eu tô vendo sempre o mesmo jogo, em que, tipo assim,
muda um pouquinho a historinha e aí você continua na mesma embalagem, que é o que a gente tava falando. Eu acho muito triste quando a gente pensa que é um Legends. Porque o Legends, ele surgiu como um farol, né? Sopro, assim, de... Né? Tipo, ok, vamos mudar as coisas todas, né? Vamos trazer uma nova abordagem pra Pokémon. Porque Arceus foi isso, Legends Arceus... disruptivo pra Pokémon, assim. Que isso? Vamos fazer um Isekai de Pokémon, que é você tirar o personagem do lugar onde ele vive, colocar num outro mundo, onde ele precisa aprender a lidar com aquelas criaturas. E não só isso, como também aquilo, o estilo visual diferente, a quebra da jogabilidade diferente, uma nova proposta, tudo era muito diferente. Era pra ser um jogo, ou uma linha de jogos, onde, ok, vamos inovar. E aí a gente vai pro Legends Arceus, que parece ser um mais do mesmo do que a gente viu nas DLCs de Scarlet Violet. Que a gente tem a quebra da batalha. Então, tipo assim, ou essa batalha vai ser muito incrível, que vai fazer a galera ficar impactada no sentido, caraca, isso é muito divertido, tá ligado? Batalhar é divertido. E tudo bem a skin não ser a melhor de todos, mas o batalhar é muito da hora, que foi um problema que a gente teve, por exemplo, em Scarlet Violet. Exato. O que era fazer as raids, as coisas mais tenebrosas possíveis. Amado. O que prejudicou a imersão da galera. Foi pior do que Sword and Shield. Exato. Conseguiu ser e aí, pior. tipo, só que as batalhas, eles mostraram uma coisa, que é o negócio de você ter a liberdade. Né? Não mostrou como, não mostrou a mecânica funcionando. Você só vê pela tela uma coisa que ainda tá meio mal formulada na minha cabeça, não tá tá ligado? claro. E tem outro ponto também que é aquele, que é triste também, além do fato de ser um Legends e ter essas perspectivas, é o fato de que a Pokémon Company não teve nenhum lançamento ano passado. Já de alguns anos pra cá, a Pokémon tinha lançamentos novos jogos, novas IPs. IPs não, né? Novos títulos. Anualmente. E aí ano passado não tivemos nada. E isso veio com um entendimento de, ok, estamos segurando o lançamento para ter mais tempo, porque era uma coisa que a comunidade debatia muito, pouco tempo que a Pokémon tem, a Game Freak tem, né, da Pokémon, para poder criar os jogos. É sempre um prazo acumulado com o outro, e assim não tem condição. Beleza, esticaram o prazo. Esse jogo teve mais um ano. Foi visto positivamente tudo isso. E aí aquilo, você me dá mais um ano de produção para entregar aparentemente o mesmo. Então, assim, muito complicado. Eu queria estar mais hypado pra Pokémon Legends EA. Eu queria estar mais hypado com Pokémon no geral. E eu acho que, tipo, o Pokémon Presents, né, saindo um pouquinho do ZA e falando do Presents como um todo, ele se tornou um grande momento pra gente celebrar a franquia e hypar a franquia. Que é mais, eu concordo, Pokémon é mais do que os jogos. Só que não aconteceu. O TCG tá muito cômodo, não tá desagradando, mas tá no esperado, nada muito novo. Os jogos mobile não estão revolucionando. A gente tem o Pokémon GO indo para 10 anos, ano que vem, e também envolto de várias polêmicas, várias questões. A gente tem vários apps secundários que têm o seu nicho, o seu público, mas que não hypam toda a franquia. A gente não tem ainda acontecendo um projeto grandioso, por exemplo, um filme novo, como a gente teve Detetive Pikachu anteriormente, nenhuma novidade de animação, tudo muito morno. A franquia não foi um Presents morno, que mostra que a franquia hoje não tá tendo muita coisa. Eu não sei se eles estão segurando mais informações, mais coisas para os 30 anos, e é por isso que, enfim, não temos ainda, esse ano vai ser um ano mais morno mesmo, mas não sei, já tem 2 anos, basicamente, acho que desde do Presents do meio de 2023, né, que a gente teve ali a DLC revelada, né, mas mais até da DLC de Scarlet Violet, que as coisas não se hypam, a franquia não se hypa mais tanto. Então, assim, complicado, né, mas seguimos, né, estamos aqui, já como o Ped diz, Pokémon nos acompanha há mais tempo do que muita gente, nas nossas vidas. No meu aí são o quê? 30 anos, né, quase, porque, né, desde o começo. E, enfim, a gente segue acompanhando, mas realmente foi uma coisa meio complicada, né, Pokémon? Vamos dar uma repensada nesse marketing aí, vamos dar uma remexida, não sei, uma repensada nas coisas. Assim, infelizmente, eu consigo ver que pros 30 anos vai ser um marco e que eu consigo ver ela focando toda a parte criativa para esse momento de 30 anos, tá ligado? Que não é um momento
que todo mundo pode ter, tá ligado? Uma franquia estar há 30 anos no mercado e, tipo, estar no topo. Eu consigo ver isso. Mas fica aquele sentimento que eu sempre tive com Pokémon, o próximo vai ser melhor. Não, o próximo vai melhorar. Não, no próximo vai melhorar. Não, no próximo vai melhorar. E aí a gente vai indo nesses passos sempre muito... pelo próximo. Sempre pelo próximo, que eu confesso que já está há mais tempo também na minha cabeça do que eu posso lembrar. Mas enfim, essas foram as notícias e os casos, as polêmicas, os acontecimentos do mês de julho e um pouquinho de agosto. Isso, agosto aí, a gente roubou um pouquinho aí, pra gente comentar nesse vídeo de hoje. A ideia hoje é um piloto, né, desse novo vídeo, dessa volta da Folha de Viridian. A ideia é a gente ter essa sessão aqui que eu estou chamando de Planeta Pokémon, em homenagem a Pokémon Club Evolution, onde a sessão de notícias também era Planeta Pokémon. Então, para resgatar um pouco isso, a ideia é todo mês a gente fala um pouquinho, trazer sempre algum convidado para conversar, a gente debater as notícias e deixa seus comentários aí dizendo o que vocês acharam desse formato, desse piloto, deem feedbacks também, né, o que pode melhorar, o que não pode, o que tá legal, o que podia mudar, enfim, a gente aceita. E comentar as notícias também, né? Ajuda a engajar. Compartilha com os amigos também, é um papo muito bacana. A ideia de você quer ser esse papo gostoso, leve, você ficar aí lavando a louça, sabe? Trabalhando, escutando esse papo, a gente é mais pelo papo que pelas notícias. É mais pelas coisas que falamos, essa roda, né, de fãs Pokémon. Sermos nós dois aqui e você que está aí, ou vocês que estão aí do outro lado. Tirar de dentro da gente esse pensamento que está nos acompanhando bastante tempo sobre a franquia, que a gente ama, né? Mas a gente não larga, né? A gente tá aí sofrendo, mas a gente não larga, né? Aí já ferrou. Mas é isso, Ped, muito obrigado pela presença. As redes sociais do Ped vão estar aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar lá, segue ele nas redes sociais, fala bastante aí de não só de Pokémon, mas de Haikyuu, e também seu trabalho como licenciante, né? Representante de marcas, né? De animes aqui no Brasil, nas redes sociais. Então acompanha lá ele, que vocês não vão se arrepender. Mas por hoje, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal e também deixa seu comentário, né? Pra gente ver se incentiva a fazer mais coisas, tá bom? Então é isso, até a próxima. Um beijo, até mais. Falou!